Boa noite, meus amigos, minhas amigas, apaixonados e apaixonadas por voleibol. Estamos aqui para a 7ª fase da Liga das Nações de Vôlei Masculino, etapa de Fukuoka, no Japão. É a 2ª fase da Liga das Nações de Voleibol Masculino. A seleção brasileira, que vem de 2 vitórias importantes nessa semana contra a Alemanha e contra o Irã. Do outro lado, a seleção da Eslovênia, que vem fazendo uma belíssima competição e nesse momento atua na 2ª colocação da classificação geral. A seleção brasileira, nesse momento, ocupa a 5ª colocação do campeonato. Brasil, que até o momento tem 4 vitórias e 2 derrotas na competição, né? O Brasil que vem fazendo trabalhos importantes dentro de quadra e precisa cada vez mais se recuperar dentro do campeonato, né? Lembrando que na fase de classificatória, apenas as 8 melhores seleções avançam aos playoffs das quartas de finais, enquanto as outras 8 últimas seleções não vão classificar para as quartas de finais. Lembrando que estamos em ano olímpico, no finalzinho de julho, começo de agosto, vamos ter Olimpíadas aqui junto no nosso canal da DVS TV. Eu vou estar trazendo para vocês, nesse exato momento, aonde assistir o jogo ao vivo e com imagens. Mas antes de tudo, eu quero saber se você realmente é apaixonado e apaixonada por voleibol. Vamos fazer o seguinte: quem acredita na seleção brasileira, digita 1. Quem acredita na seleção da Eslovênia, digita 2. Manda mensagem de que cidade que você está me acompanhando e da onde que você está nos assistindo. O jogo é emocionante, é um jogo decisivo para as duas equipes. A Eslovênia, que praticamente, se vencer o jogo, já se garante aí na próxima fase entre as 8 melhores equipes. E o Brasil, que para se firmar dentro do G4 da Liga das Nações, precisa vencer esse jogo. Lembrando que amanhã o Brasil enfrenta a Polônia, também às 3h30 da manhã, né? O jogo começa daqui a pouquinho, em instantes. O jogo começa em instantes, hoje, né? Nesse dia 7 de junho de 2024, o jogo começa a partir das 3h30 da manhã, horário de Brasília. E você aí que quer acompanhar o jogo ao vivo e com imagens, vai acompanhar aí pelo Sport TV 2 ou também pela Voleibol TV. Quem não conseguir acompanhar pela Voleibol TV no serviço de stream e não conseguir acompanhar pelo Sport TV 2, eu estarei ao vivo nesse momento aqui, a partir das 15 para as 3 da manhã, horário de Brasília, com a narração e imagens dos bastidores. Então não perde a viagem. Se você quiser acompanhar o jogo aqui no meu canal, com certeza no final desse vídeo vai ter o link da descrição do jogo na tela e eu estará à disposição para vocês o link dessa final, dessa competição mais que abençoada. Mas vamos lá para a informação. Como eu disse, o Brasil perdeu o levantador Bruninho. Bruninho acabou aí se despedindo da seleção brasileira na última segunda-feira. Ele que ainda está acompanhando a seleção em Fukuoka, ele sentiu uma leve fisgada na posterior da panturrilha esquerda e, claro, Fernando Cachopo, que vem sendo o titular da seleção brasileira, vai ganhando cada vez mais minutagens de quadra com o técnico Bernardinho. Quem foi chamado de última hora é esse cara aí, ó, Matheus Brasília, ele foi convocado de última hora para a seleção brasileira. Vamos nesse momento pegar a entrevista do Isaac para a gente na nossa tela. É um jogo muito importante para a gente seguir aí crescendo no campeonato. Tivemos um momento de baixa ali no segundo set, depois do primeiro set, onde conseguimos dar muita pressão no Irã. E depois conseguimos voltar de novo para o jogo, errando menos, que era muito importante, e fazendo ele jogar também, né? Então, acredito que essa partida aí, apesar do altos e baixos, conseguimos manter um nível bom para poder sair com a vitória. Então tá aí a entrevista então do Isaac, que ontem fez uma boa partida. A seleção brasileira que ontem, contra a seleção iraniana, acabou oscilando demais, né? O Brasil, diferente do que fez contra a Alemanha, que se impôs dentro de quadra na última terça-feira, o Brasil, com uma belíssima atuação do Lucas Bergman, venceu a Alemanha por 3-0. Ontem, sem o Lucas Bergman, devido à rodagem de elenco do técnico Bernardinho, a seleção brasileira acabou perdendo um set para a seleção iraniana. O Brasil, que teve um quarto set muito complicado, foi um jogo realmente decidido no detalhe. O Brasil não poderia ter vencido com um sufoco a seleção do Irã, né? O Brasil passou muito sufoco ontem. O Amin, camisa número 10 iraniano, e também o Morteza fez uma partida realmente espetacular, os dois ponteiros e opostos aí da seleção iraniana, né? Mas tirando isso, o Brasil venceu por 3-1, marcou 3 pontos na competição. O Brasil, que com esse resultado chegou à 5ª colocação do campeonato, está
nesse momento a tabela de classificação, né? A Polônia, que é líder isolada, lembrando que o Brasil vai enfrentar a Polônia de sexta para sábado, né? A gente vai estar aqui amanhã trazendo esse jogo a partir também das 15 para as 3 da manhã, aqui com transmissão da DVS TV, né? O torcedor que tá chegando junto com a gente, fortalece a nossa transmissão, deixando o like, se inscrevendo no canal e acionando o sininho de notificações, né? A gente trouxe então a entrevista do Isaac, vamos daqui a pouquinho trazer a entrevista do Brasília, que estreou pela seleção brasileira ontem contra a seleção iraniana, e vamos trazer também a entrevista do Lucarelli. Brasil, então, com a escalação na tela para vocês, né? Vamos, nesse momento, então, trazer a escalação da seleção brasileira para trazer para vocês todos os bastidores de como o Brasil vem à quadra hoje. O Brasil que hoje não conta com o Leal, pela rodagem do elenco do técnico Bernardinho. O Brasil não conta com o Leal para o jogo de hoje. Com isso, o Brasil vem com os dois levantadores, o Fernando Cachopa e o Matheus Brasília. Brasil que vem com os irmãos opostos, Alain e Darlan. Brasil que vem com os ponteiros, Lucarelli, Maurício Borges, Arthur Bento, Lucas Bergman e Adriano. Os centrais da seleção brasileira, Judson, Flávio e Isaac. Lucão sendo poupado no jogo de hoje pelo técnico Bernardinho. E os líberos, né? Thales e o Norato. Lembrando que o Honorato é praticamente um coringa da seleção brasileira aí, né? Por esse motivo, com certeza aí, o Honorato ele vai atuar como ponteiro e também num possível reserva do Thales aí nas Olimpíadas, se necessário for, né? A gente espera que não. Lembrando que o torcedor, inclusive, conta com o talento aí do líbero Thales, né? Vamos, nesse momento, pegar a entrevista do Brasília pra gente. Especial, né? Acho que estreia, acho que na VNL sempre especial com a vitória, então acho que coroa tudo isso. 3-1, 3-0, a vitória é sempre importante, a gente trabalha e busca sempre a vitória. Foi um bom jogo, acho que a gente fez uma partida equilibrada, oscilou no segundo set ali, acabou um vacilo ali, perdeu, mas faz parte da evolução, faz parte do processo. Especial a vitória, que bom que consegui vir ajudar a equipe também, então que a gente siga sempre nessa crescente aí até o final. Especial, né? Acho que estreia, acho que na VNL sempre especial com a vitória, então acho que coroa tudo isso. 3-1, 3-0, a vitória é sempre importante, a gente trabalha e busca sempre a vitória. Acho que foi Então tá aí, então, entrevista do Matheus Brasília, que é um cara que chamou a responsabilidade aí para a seleção brasileira no jogo contra o Irã. Lembrando que o Fernando Cachopa foi quem mais atuou contra a seleção iraniana, né? Mas o Matheus Brasília entrou muito bem no final da partida, nos finais de sets aí, na inversão 5-1. Sempre o Brasília entrou dentro da quadra e deu conta do recado, né? O Brasil que, então, a gente trouxe a escalação da seleção brasileira, a gente trouxe a entrevista do Isaac e também a entrevista do Brasília. Vamos trazer também daqui a pouquinho a entrevista do Lucarelli depois do jogo contra a seleção iraniana. Vamos dar uma pausa nesse momento na seleção masculina para trazer algumas informações importantes da seleção feminina de vôlei. O Brasil, pessoal, que já jogou 8 jogos no campeonato com 8 vitórias. Brasil que venceu o Canadá por 3-1, venceu a Coreia por 3-0, venceu os Estados Unidos por 3-1, venceu também a Sérvia por 3-0. Brasil num jogo espetacular, venceu o Japão por 3-2, venceu com tranquilidade a Holanda por 3-1. Brasil que num jogo brilhante contra Egonu e companhia, o Brasil venceu a seleção italiana por 3-2 e o Brasil, com tranquilidade, acabou vencendo a seleção tailandesa por 3-0. Brasil que no voleibol feminino vai na semana que vem enfrentar a Polônia, a partir das 9 horas da manhã, na terça-feira, horário de Brasília, com transmissão aqui do meu canal, viu, pessoal? Então vocês acompanhem aí e fiquem ligados aí que Brasil e Polônia na próxima terça-feira, aqui com transmissão da DVS TV. Também na quinta-feira que vem, Brasil e Alemanha. Na sexta-feira, Brasil e Bulgária. E encerrando a fase classificatória, Brasil e Turquia, terceira fase da Liga das Nações, para esse confronto emocionante entre Brasil e Turquia. Será realmente um jogo especial, lembrando de toda a rivalidade que o Brasil está tendo contra a Turquia nesses últimos jogos, né? O Brasil que não vem se dando bem contra a Turquia nas últimas partidas, o Brasil que quebrou um tabu de mais de 5 anos sem vencer a seleção
norte-americana. O Brasil venceu os Estados Unidos por 3-1 dentro do Rio de Janeiro. E com isso, com todos esses detalhes que a gente trouxe para vocês nesse exato momento, a seleção brasileira está na segunda colocação com 22 pontos na competição. O Brasil com 8 jogos e 8 vitórias. A seleção polonesa também com 8 jogos e 8 vitórias tem 24 pontos. A diferença de pontuação fica por conta dos 3-2 que o Brasil ganhou tanto do Japão e contra também a seleção italiana, né? Lembrando que na VNL o sistema de pontuação funciona da seguinte forma: quem vence o jogo por 3-0, 3-1 marca 3 pontos, quem vence o jogo por 3-2 marca 2 pontos e quem perde o jogo por 3-2 marca 1 ponto. Esse aí então é o sistema de pontuação da VNL feminina e também masculina de vôlei. Então, informações importantes: a seleção brasileira que vem vivendo uma fase glamurosa, vejo uma atuação espetacular ali do técnico Zé Roberto Guimarães, que entrou pro Hall da Fama na semana passada, inclusive ele que junto com a Ana Paula do vôlei de praia estão figurando no Hall da Fama nesse momento do vôlei mundial, né? Falando um pouquinho da seleção brasileira feminina mais uma vez, Brasil que vem com atuações espetaculares da nossa líbero Naemi. A Nay tá jogando muito. Também as nossas ponteiras, Ana Cristina, Rosa Maria e Gabi. São 3 jogadoras titulares da seleção brasileira que estão realmente jogando fino do voleibol. Como estão jogando muito bem, tanto a Gabi, a Ana Cristina e a Rosa Maria. Principalmente nossa capitã Gabi, né? Que entrou meio fria na competição, não fez uma partida tão boa contra o Canadá, nem contra a Coreia do Sul, porém contra os Estados Unidos, na hora da onça beber água, na hora do filho chorar e a mamãe não ver, a Gabi chamou a responsabilidade e acabou decidindo para a seleção brasileira. Lembrando também que o Brasil tem o talento da nossa levantadora Roberta. Roberta que começou como reserva contra a seleção canadense e ganhou espaço durante a competição. A Roberta hoje que tomou conta do elenco da seleção brasileira. Eu queria fazer um convite especial. Você que está me acompanhando nesse momento, clique esse dedo no like, se inscreva no canal, acione o sininho de notificações. Todos os dias, os principais jogos de vôlei do dia do Brasil e do mundo, eu trago na DVS TV, aonde acompanhar os jogos ao vivo e com imagens. E eu estou, nesse exato momento, com transmissão ao vivo aqui no meu canal entre Brasil e Eslovênia. É só você clicar aqui no link da DVS TV, também na bolinha da DVS TV, que eu estou ao vivo para vocês nesse exato momento. Lembrando que o jogo começa agora às 3h30 da manhã, horário de Brasília, nessa sexta-feira abençoada entre Brasil e Eslovênia. Será um jogo realmente importantíssimo. A gente trouxe todos os detalhes aí do voleibol feminino. Vamos voltar agora a falar da seleção brasileira masculina de vôlei, né? O Brasil que tem que melhorar muito a sua recepção. Para mim, a recepção e o passe é o grande fundamento que o técnico Bernardinho precisa trabalhar com a seleção brasileira. O Brasil tem alguns trunfos na mão. O nosso Darlan, o danadinho. Esse Darlan é danado, hein? Tá jogando muito, não é à toa que foi o MVP da Superliga Masculina de Vôlei, campeão com o César Bauru, junto com o Lucas Bergman. Um cara realmente que chamou a responsabilidade. Ontem, no momento importante do jogo, ele acabou entrando, decidindo para a seleção brasileira, marcando os pontos importantes. O Darlan que ontem praticamente não entrou na quadra, mas a hora que entrou, entrou no momento decisivo, que foi no final da partida contra o Irã, onde o Brasil não poderia perder nenhum ponto na competição e o Brasil conseguiu a vitória no quarto set, vencendo por 3-1, uma vitória importantíssima, onde o Brasil marcou 3 pontos. Nesse momento, Bruninho, ele está em fase de recuperação, ao que tudo indica, o Bruninho já vai estar à disposição do técnico Bernardinho para a próxima etapa aí das Filipinas, né? Lembrando que a segunda etapa é aqui em Fukuoka, no Japão, e a terceira fase da Liga das Nações masculina será nas Filipinas, e por esse motivo a seleção brasileira vai se preparando para essa terceira fase. O Brasil que tem 2 confrontos primordiais, hoje contra a seleção da Eslovênia e amanhã contra a seleção polonesa. Serão 2 testes de fogo para a seleção brasileira, para a gente realmente acompanhar se o Brasil vai ter força para chegar na fase de mata-matas com muita força na competição, ou se o Brasil vai ficar um pouquinho mais acuado contra as grandes seleções do nosso voleibol mundial, né? Vejo a seleção brasileira, como eu disse, com um problema muito crônico ali no passe e na recepção. Ontem o Lucarelli não fez um bom jogo na recepção, no ataque o Lucarelli fez até uma boa partida, porém, na linha de defesa o Brasil precisa melhorar muita coisa, e isso muito passa pelo Thales, né? Apesar do Thales ontem ter feito um bom jogo contra a seleção iraniana, o Thales vem sendo muito cobrado pelo torcedor brasileiro, torcedor que na fase do Rio de Janeiro, nesse momento, imagem dos bastidores da passagem do Brasil pelo Rio de Janeiro na Liga das Nações. O Brasil que dentro do Rio de Janeiro perdeu de Cuba e perdeu da Itália, e venceu de Sérvia e venceu também da seleção argentina. Brasil com uns jogos muito fortes aí na primeira fase no Rio de Janeiro,
teve 2 vitórias e 2 derrotas, e isso custou muito caro para a seleção brasileira na tabela de classificação, né? Agora que o Brasil venceu 2 jogos seguidos contra 2 seleções inferiores, que é a seleção da Alemanha e também a seleção iraniana, o Brasil começa a ganhar contornos dramáticos aí para a competição, né? Lembrando que o Brasil hoje tem uma escalação mesclada aí, mais uma vez o técnico Bernardinho poupando alguns jogadores. Cachopa tá aí nesse momento na tela, ele que fez uma Superliga italiana maravilhosa. A gente tem também o Matheus Brasília, ele que veio para o lugar do Bruninho e está à disposição do técnico Bernardinho para o jogo de hoje. Também o Brasil conta aí no jogo de hoje com os ponteiros, os opostos, Alain e Darlan, os 2 irmãos Souzas aí, os irmãos Souza aí na seleção brasileira. O Brasil nesse momento na 5ª colocação do campeonato, tá aí o Darlan, que nesse momento é o grande destaque da seleção brasileira, né? Brasil que conta com os ponteiros também para o jogo de hoje. Mais uma vez, Lucarelli disponível em todos os jogos da seleção brasileira. Lucarelli aí no jogo de hoje com a seleção brasileira. Também Maurício Borges foi contatado aí pelo técnico Bernardinho para o jogo de hoje. Seleção brasileira que também traz o Arthur Bento e também o Lucas Bergman e o Adriano. Destaque para o Lucas Bergman, que ficou de fora do jogo de ontem contra a seleção iraniana e fez uma belíssima de uma atuação contra a seleção da Alemanha, né? Tá aí Lucas Bergman, ele que é irmão da Júlia Bergman e fez realmente um trabalho espetacular. O Lucas Bergman, que foi campeão também da Superliga Masculina de Vôlei junto com o Darlan, e realmente fez um trabalho espetacular aí o Lucas Bergman aí na Superliga Masculina de Vôlei. Falando dos centrais, Judson, Flávio e Isaac para o jogo de hoje. Lucão vem sendo poupado no jogo de hoje contra a Eslovênia pelo técnico Bernardinho. Então os 3 centrais do jogo de hoje é Judson, Flávio e Isaac, né? E os 2 líberos da seleção brasileira, que é o Thales e o Honorato, realmente aí que fica a minha crítica para o técnico Bernardinho, né? Eu não consigo entender por que o Bernardinho está colocando o Honorato aí nos jogos. Ele está colocando o Honorato como um coringa, mas um coringa que não está sendo utilizado. E isso é muito ruim, porque a gente poderia ter um Mike aí junto com a seleção brasileira fazendo belíssimas atuações. Isso realmente eu não consigo entender. Tanto isso parte de muita crítica aí dos torcedores brasileiros para cima do Bernardinho em relação aí a situação do técnico aí no campeonato, né? Então o Brasil, nesse momento, em trabalho de reformulação, o técnico Bernardinho realmente vai reformulando a seleção brasileira, ele que vinha muito tempo longe da seleção brasileira, o Renan Dalzotto, que inclusive pegou um trabalho redondinho do técnico Bernardinho, e o Renan Dalzotto conseguiu estragar a seleção brasileira, né? O Bernardinho tá praticamente tendo que fazer um trabalho do zero, vai fazendo um bom trabalho para mim, na minha opinião. Eu confio muito no talento do técnico Bernardinho, ele é um cara que já passou por muitos altos de baixo na seleção brasileira e sempre conseguiu ser campeão, né? O Bernardinho é um cara identificado com o torcedor brasileiro. O Bernardinho, que inclusive foi multicampeão com a camisa da seleção. O Brasil que foi campeão olímpico em 2016 em Rio de Janeiro e realmente agora tem tudo para fazer uma baita de uma Olimpíadas em 2024 em Paris. Esperamos aí que na França a seleção brasileira levante a medalha de ouro no nosso ouro olímpico que a gente tanto espera, né? Mas antes, é claro, antes do ouro olímpico, a gente tem a VNL aqui, que a cada ano que passa fica melhor, né? A VNL tá igual o vinho, cada ano que passa melhora a qualidade. A gente vê a premiação da VNL, é uma premiação muito boa para os jogadores e também para a seleção brasileira, e realmente a gente fica muito feliz em ver a VNL, a Liga das Nações, a cada ano que passa crescendo o número de audiência, né? A antiga Liga Mundial de Vôlei, que agora se chama Liga das Nações de Vôlei Masculino. Então isso é muito importante, é um jogo decidido no detalhe. O Brasil não pode vacilar, tem que estar atento desde o início do jogo para não cometer erros importantes e acabar ficando vacilando aí na noite de hoje, nesse confronto mais que abençoado entre Brasil e Eslovênia. Mais uma vez, a tabela de classificação na tela para vocês, reforçando: a Eslovênia na 2ª colocação do campeonato, a seleção brasileira na 5ª colocação da competição. E realmente, o Brasil que ainda enfrenta a Polônia amanhã, que é a líder geral da VNL. Então, nesse final de semana, a gente vai ter com certeza um panorama do que esperar da seleção brasileira masculina de vôlei, se realmente houve aí um processo aí de trabalho ofensivo do técnico Bernardinho nos bastidores, né? O Brasil que folgou na semana passada enquanto a seleção feminina estava atuando na China. Nessa semana o Brasil enquadra e agora realmente chegou o momento de a gente ver se a seleção brasileira evoluiu taticamente, fisicamente e mentalmente para os jogos importantes, né? Hoje já é um teste de fogo contra a Eslovênia e amanhã, principalmente contra a Polônia, será um jogo realmente excepcional entre Brasil e Polônia. Vamos nesse momento pegar a entrevista do Lucarelli, vamos ver o que o Lucarelli falou pra gente depois do jogo contra a seleção iraniana. Mais uma vitória, eu acho que foi uma coisa, o mais importante do dia ali, pra gente conseguir
avançar para o nosso sonho inicial, que é chegar na Polônia. A gente fez 2 sets muito bons e outros 2 sets a gente oscilou um pouco mais. Eles também conseguiram rodar a bola com mais facilidade. Então acho que tivemos pontos positivos de aguentar algumas pressões em alguns momentos. E é isso. E a função de capitão acho que foi muito legal. Obviamente foi uma emoção grande, né, ser ali no início, mesmo sabendo que foi só infelizmente por uma lesão do Bruno, mas foi bem legal. Mas aí depois acho que nada mudou muito, porque o importante era ficar concentrado no jogo. Tá aí a entrevista então do Lucarelli depois do jogo contra a seleção iraniana ontem. Lucarelli que foi muito bem ofensivamente, mas não fez uma partida legal na recepção, né? O passe do Brasil estava muito quebrado contra o Irã. Claro, mérito também do Irã, que o camisa número 10 oposto a mim e também ali o ponteiro Morteza fizeram um jogo espetacular. Talvez a seleção iraniana fez seu principal jogo contra a seleção brasileira no último jogo. Mas lembrando que nesse momento a classificação do campeonato não nega, né? O Irã é 15º colocado na competição, enquanto a Turquia está na última colocação do campeonato. Então, por esse motivo, com certeza, o Brasil deveria ter se imposto mais em quadra contra a seleção iraniana no jogo de ontem. Mas o que interessa é hoje, é contra a seleção eslovênia. Como o Brasil vai entrar para esse jogo de hoje, como o Brasil vai atuar dentro de quadra e como o Brasil vai se virar dentro de quadra para esse confronto emocionante entre Brasil e Eslovênia. É um jogo realmente que vai ser decidido no detalhe. A gente espera que o torcedor brasileiro esteja conectado junto com a gente. A gente sabe que o horário não ajuda, né? Esse horário de 3h30 da manhã é um horário complicado. Tem muita gente que inclusive vai trabalhar amanhã na sexta-feira mais que abençoada. Inclusive eu sou uma dessas pessoas que vou estar trabalhando amanhã, mas com certeza vou estar trazendo com muito amor e carinho o jogo daqui a pouquinho. Estamos com um pré-jogo nesse exato momento. Eu estarei ao vivo a partir das 15 para as 3 da manhã, horário de Brasília, com Brasil e Eslovênia. Assim que encerrar esse vídeo daqui, eu vou estar trazendo para vocês a chamada do jogo mais que importante na nossa tela. Beleza, pessoal? Então a gente trouxe todas as informações. Eu agradeço demais o carinho da sua audiência. Beleza pura, consciência madura. Que Deus abençoe. Nossa Senhora nos proteja e cuide-se bem. E vamos lá, vota na enquete. Quem acredita na seleção brasileira, digita 1. Quem acredita na seleção da Eslovênia, digita 2. Manda mensagem de que cidade que você está me acompanhando e da onde que você está nos assistindo. Um abraço a todos. Vamos ficar comigo, hein? Ao vivo estou nesse momento entre Brasil e Eslovênia a partir aqui das 15 para as 3 da manhã, horário de Brasília.